Boa noite, olá pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde. A gente sempre fala assim, sabe, Isabela? Sabe a hora que a pessoa vai assistir, né? Podcast tem disso, né? É verdade, a pessoa assiste no próprio tempo. Eu sempre assisto no carro, escutando no carro. Isso. Gente, muito bem-vinda aqui, você que está aqui nos acompanhando. Se você está chegando agora e não conhece o canal Viva Sua Real Beleza, você se inscreve aqui. É aqui que toda terça, às 19h03, tem um episódio novo do Diva Pod, né? Eu e Kenny aqui, aprendendo horrores, o Aldo lá na técnica também, porque cada conversa a gente cresce tanto, aprende tanto. Ri, chora. Fala sério, é muito gostoso o negócio de gravar podcast. É gostoso. Além de aprender, a gente ri, conversa, chora. Muito. Saímos de um mês de maio com muitos conteúdos bacanas e nosso desejo era que a Isabela... Vocês não vão acreditar no que ela vai falar hoje com a gente. Mas, sensacional. Assim, a gente queria que ela viesse em maio, mas não estava dando para conciliar a agenda. Não tem problema, estamos no inicinho de junho, para poder compartilhar com vocês uma experiência belíssima que essa mulher faz. Maravilhosa mesmo. E como que eu cheguei até ela? Como que eu descobri? Um dia, num desses eventos de Assembleia Legislativa ou de alguma conferência, você foi lá para falar em defesa da vida, né? E isso chegou de corte para mim em algum lugar no Instagram. Então eu falei, gente, essa mulher fala de um jeito diferente. Ela é uma provida com suavidade. Tem uma diferença. E eu falei, eu quero conhecê-la. Quero conhecê-la. Por quê? Para ela trazer um assunto que, de tempo em tempo, né, Isabela? Ele vem para a imprensa, sai da imprensa, mas que está aí. Né, sim, que é a questão do aborto, mas para além do aborto, o acolhimento a essas mães que têm gravidez indesejadas ou não planejadas, enfim. Então é uma conversa que promete. Sim, com certeza. Promete. Sim. Né? Quem segue a gente sabe, nós somos católicas e defensoras da vida em qualquer fase. Né? Então, naturalmente, a gente defende a vida. Mas o que me chama muita atenção em você, Isabela, é a força da sua argumentação, o projeto que você fundou, e ao mesmo tempo sem perder ternura. Porque muitas vezes... Docilidade. A docilidade. Porque muitas vezes a pauta, quando se coloca o aborto na mesa para se discutir as questões, as falas são muito agressivas contra essa mulher e de pouco acolhimento. E uma coisa não precisa tirar a outra. Eu posso acolher essa mulher e defender a vida, sem culpabilizá-la, julgá-la. E aí o que acontece? Isso vira um trunfo, né, na mão de quem defende, enfim. Mas é isso. Quem é essa Isabela, essa mulher bonita, loura, aqui na nossa frente? Se apresente para nós. Eu vou ler o nome dela completo, gente, que é muito chique. Isabela Mazzoni Pentáguida Guimarães Arges Correia. Isso. O que é seu aqui? O que veio do marido? O Arges Correia veio do meu marido, então eu já tinha nome grande antes. Na hora que vier um baby aí, vai colocar o nome composto, aí vai ficar. Já pensou o tamanho do nome? Verdade, mas eu não quis, na verdade eu não quis tirar nenhum dos meus nomes. Então, aí eu falei, eu quero adicionar, mas ao mesmo tempo eu não quero tirar. Vou ter que ter nome de princesa, então. Isso. Aqui tem um currículo rápido, eu presidente e fundadora do projeto Bicha, ela vai explicar o que é o Núcleo de Apoio a Gestantes em Vulnerabilidade Social. Em 2015 a 2018, fundou a organização estudantil HPU Students for Life, que é uma organização estudantil pró-vida, desempenhou um papel fundamental no amparo a estudantes que se encontravam em situações de gravidez não planejada dentro do campus da High Point University. Nos Estados Unidos. Você já morou lá um tempo, né? Morei. E em 2024 ingressou na pós-graduação em Bioética e Biodireito do Instituto Pius. Gente, e aí eu pedi a ela números, assim, eu vou ler só um, e aí a gente vai conversar. Com apenas 3 anos de projeto, 90 bebês já foram salvos. Amém. É muito emocionante. 90 vidas. Se fosse um só, estava valendo do mesmo jeito, mas são 90, né? Gente, obrigada. E eu tô muito feliz, porque eu não sabia como você tinha nos conhecido, né? Conhecido o Beat. Então foi uma surpresa saber que foi por conta de uma palestra minha.
Onde que você falou? Foi no... Foi alguma conferência, não sei se você foi na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia. Eu já fui na Câmara de Vereadores de Betim. Foi algum cenário em que estava sendo discutida a questão do aborto. Então assim, é impressionante porque, assim, faz tempo isso. Então, eu fico feliz que, assim, eu falei e querendo ou não, eu sou muito jovem ainda, então... Quantos anos? Eu tenho 29. Realmente jovem. Então, eu assim, tô lutando aí para realmente acolher essas mulheres, falar a verdade sobre o aborto, trazer a humanidade ali do bebê e amar essas duas vidas. Então, assim, eu fico feliz de saber que impactou e estou feliz de estar aqui hoje. Uma fala lá atrás, um evento deles falar aqui hoje, e que vai chegar a impactar tantas outras pessoas que estão nos escutando. Essa é a vida, exato. Né? Mas conta pra gente o nome nos bastidores, ela fala, tem um motivo porque desse nome. Eu falei, não, guarda pra você contar lá no podcast pra gente. Do nome quando nasceu, né? Como que nasceu esse desejo, né? Alguém tão jovem, né? Que lindo, né? Lindo. Que missão bonita. Então, o projeto Bitia, ele nasceu há 3 anos atrás em si, mas essa missão já nasceu no meu coração desde 2015. Então, para vocês, né, que são católicas, eu pergunto para vocês, quem foi Bitia? Ela estava na Bíblia. Ela está na Bíblia, né? Não sei não. Não sei não. Provavelmente é no Antigo Testamento. É no Antigo Testamento. Não é difícil. Então, Bitia foi a mãe adotiva de Moisés. Ela foi a filha do faraó. Filha do faraó. Então, por que eu escolhi o nome Bitia, né, pro projeto? Para quem não está familiarizado com a história de Moisés, o povo hebreu estava crescendo, se multiplicando muito, e o faraó começou a ficar com medo daquele povo se multiplicando, e literalmente um tirano mandou assassinar todos os bebês. Né? Então, Joquebede, que é a mãe biológica de Moisés, guardou ele ali por 3 meses, e quando ela percebeu que Moisés já estava grandinho, colocou no cesto, né? Colocou no cesto e liberou ele nas águas do Nilo. E Bitia estava se banhando, né? E ela era filha do tirano. Então, quando ela viu aquele bebê aos olhos dela, né, aos olhos daquela cultura de morte, era um bebê indesejado, né, que não era humano, que o próprio pai dela estava mandando assassinar, e ela fez algo extraordinário, né, ela adotou um. Então, a gente não sabe o nome que a mãe biológica de Moisés deu para ele, mas a gente sabe o nome que Bitia deu para ele, que é Moisés. E depois nas escrituras, né, fala que Bitia, na verdade na tradição judaica diz que o Senhor chegou e falou, porque você chamou Moisés de meu filho, eu a chamarei de minha filha. Bat Yah, filha de Deus. Então, Bitia significa filha de Deus. Então, e de todas as mulheres extraordinárias da Escritura, ela é a única que é chamada de filha de Deus. Então, eu quis colocar o nome do projeto, o Projeto Bitia, justamente por essa conexão com a mulher. Porque eu facilmente poderia ter colocado o Projeto Moisés, porque eu acho que a história tem tudo a ver, mas eu queria que o projeto fosse um projeto para a mulher, né? Não só para o bebê, mas para a mulher. Então, eu coloquei Bitia porque eu acredito que todas essas gestantes, essas mães, são filhas de Deus. Gente, eu falo que a gente aprende aqui, não é pouco, não. Então, Bitia significa lindo. Filha de Deus. Lindo. E às vezes a gente passa assim, né, uma personagem que passa despercebido. Né? Gente, Moisés foi encontrado no cesto, no Rio Nilo, todo mundo sabe dessa parte, né? Mas e aí, quem foi essa mulher? Que história está por trás? Né? Mais uma mulher aí. Muito lindo. A história de Moisés é maravilhosa, cheia de figuras femininas, por exemplo. Só de começar no início da história, né? Joquebede, a mãe de Moisés,
obviamente, né, escondeu ele e tudo, mas também diz sobre Sifrá e Puá, que eram as parteiras do Egito, né? Então eram as parteiras das escravas hebreias. E Faraó mandou elas assassinarem todos os bebês, meninos que nascessem. Mas a palavra diz que elas temeram a Deus e elas desobedeceram a Faraó. Então essas duas doulas, né, essas parteiras, elas são o primeiro registro na história de desobediência civil. Então a gente tem aí a história Sifrá e Poá, temos Joquebede, temos a irmã de Moisés, que é Miriam, e temos Bitia. Então assim, a gente vê que o futuro literalmente foi salvo por causa dessas mulheres. Se não fosse por elas, não ia ter Moisés, não ia ter 10 mandamentos, não ia ter... É a história da salvação, né? Não ia ter a história da salvação, exato. Então, assim, todas são incríveis, mas eu acho que Bitia... E é um nome lindo. Lindo. E aí? Então, conta pra gente, como que você falou do nome, tem 3 anos, Sim. né? E nasceu o projeto. Em 2015, você falou quando, assim? Nasceu em 2015 no seu coração? coração? Acho que foi a experiência nos Estados Unidos, né? Foi a minha experiência. Então, eu fui fazer faculdade, né, nos Estados Unidos e ninguém quando, o que você quer ser quando crescer? Eu quero mexer com aborto, uma coisa tão pesada, né? Ninguém sonha com isso. Então, eu fui para a faculdade, na verdade, fazer cinema, fazer comunicação, rádio e TV, e fui para os Estados Unidos. E lá, minha colega de quarto, né? A gente... na faculdade, sem os pais, seus amigos são sua família, né? Então, essa minha amiga, a gente ia para aula juntas, a gente dormia no mesmo quarto, ia para festa juntas, estudava juntas, tudo. E na verdade, são duas amigas minhas, né? E as duas, que eram minhas colegas de quarto, ficaram grávidas na mesma época. Então, assim, uma ficou grávida uma semana depois a outra ficou grávida. Entendeu? Só que uma escolheu a vida e a outra escolheu o aborto, né? E como lá nos Estados Unidos é legalizado, aqui no Brasil já está começando a ter essa visão também, muito de que o aborto é empoderamento feminino. Então, se você ficar com esse bebê, você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir ser independente financeiramente estável, ninguém vai querer casar com você. Que cara que vai querer casar com uma mulher que já tem filho? Você não vai conseguir ter uma profissão, você não vai conseguir ter isso. Então, melhor para você é você abortar. Tanto que a maioria das clínicas de aborto nos Estados Unidos estão localizadas a menos de 5 quilômetros dos principais campos de faculdade. Porque eles sabem que está tendo muito... a carreira, né? Exato. Gente, né? Então, eles tem muito disso. E, então, assim, vai dar tudo certo, né? E para minha amiga que escolheu a vida, teoricamente, era para dar tudo errado, né, na vida dela. Só que... estranhamente, mas na verdade não tão estranhamente assim, porque eu vou explicar um pouco melhor sobre as consequências do aborto físicas e mentais para a mulher. Essa minha amiga que escolheu a vida foi difícil? Foi, porque ela tinha que ir para a aula, né, barriguda, o pessoal comentando, ela não estava com o pai do bebê, mas ela formou, mesmo eu não estando grávida, ela formou 1 ano mais cedo que a gente. Ela ainda formou honor student, então, né, estudante de honra, formou como uma das melhores da faculdade. Hoje em dia ela é casada, mãe de 3 filhos, e assim, é dona da sua própria empresa e assim, super feliz e realizada. E minha outra amiga que abortou, que ela é empoderada, que ia dar tudo certo na vida dela, aconteceu justamente ao contrário. Então, ela desenvolveu uma depressão profunda. Ela engordou, assim, por volta de uns 30, 40 quilos, numa questão, assim, de menos de 6 meses, porque desenvolveu uma compulsão alimentar muito, muito, muito forte.
ficou agressiva, começou né, a abusar de álcool, e não, quase tomou bomba em tudo. E assim, eu gostaria de dizer que essa minha amiga, hoje em dia, tá tudo bem, mas não tá. Minha amiga nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Assim, ia ser outra história se em 2015 aconteceu isso, ela ficou mal em 2016 e agora estamos em 2025, ela tá bem. Ela não tá bem. Até hoje. Então, minha amiga, que era uma menina linda, jovem, com o futuro todo pela frente, nunca mais se recuperou. Então, assim, isso... É óbvio que eu estava vivendo tudo isso. Isso te marcou muito, né? Me marcou muito, até mesmo porque quando eu estava vivendo tudo isso, eu ainda não sabia o resultado, né? Que uma ia realmente, né, ter o futuro destruído e a outra ia dar tudo certo. Mas eu já vi as consequências imediatas, né, dessa minha amiga que fez o aborto. E, ao mesmo tempo, na época, né, em 2015... surgiu jornalistas investigativos, aqui no Brasil não repercutiu tanto, mas na mídia nos Estados Unidos estava pipocando isso, porque os jornalistas investigativos descobriram a venda de pedaços de corpo de bebês abortados para clínicas de pesquisa. Então, as clínicas de aborto, além de estarem lucrando, abortando, né, eles ainda vendiam os pedaços dos corpos. Nossa. E teve várias denúncias de, assim, encobertamento de abuso sexual de menores pelas clínicas de aborto, tráfico sexual de mulheres, e estava assim, na época era um exposed enorme, e eu vendo tudo isso na mídia, na televisão, e... Enfim, aí você começa a estudar o assunto, você fala, o que está acontecendo? E a partir de então, não sei, foi minha missão, assim, principal, eu acho que, obviamente estou contando essa parte, né, o que estava acontecendo na mídia, na época também, sobre esse tema específico, mas o que mais... me tocou foi a história pessoal da minha amiga. Com suas amigas, né? Ao ponto de eu decidir que eu não queria que nenhuma mulher sentisse a necessidade de abortar. Por quê? Porque minha amiga eu amo minha amiga. Então, assim, eu sei quem ela é. Então, não é porque ela é ruim, é porque ela sentiu que ela não tinha outra escolha, né? Então, por que as mulheres estão buscando o aborto, né? Então, assim, aí você busca entender o problema e, enfim... Ir a fundo na situação e acolhê-la, né? E acolher a mulher... Sem julgar, né? Sem julgar e, ao mesmo tempo, mostrar a humanidade do bebê. Porque nisso tudo que eu estou contando, obviamente, minha amiga ficou destruída... e isso tocou muito, obviamente uma vida foi perdida, né? Minha amiga tirou a vida do seu próprio filho, né? Então, assim, ela não ficou mal à toa. Tem um motivo e a mulher é uma vítima do aborto, mas a principal vítima é o bebê no ventre, né? Que não tem defesa. Que não tem defesa. Então, assim, aí vem os prós e contras, aí tem a falsa dos números, que eu posso até tirar as dúvidas, assim, as falácias do movimento abortista, porque eles sempre vão falar, tipo, mas as mulheres estão morrendo, então não é melhor fazer abortos seguro e legal. Enfim, tudo isso foi estudando com o tempo para entender esse problema depois de muitos anos de estudo, depois de já ter retornado para o Brasil, eu resolvi abrir o Projeto Bitia, que é um núcleo de apoio a gestantes e mães em vulnerabilidade social. Então, ativamente estamos realmente preenchendo aí essas lacunas na sociedade e para que as mulheres não abortem, para que nenhum bebê seja abortado. Isabela, ouvindo você falar aqui, eu fiquei imaginando,
de repente, a gente não conhece o alcance, né, da internet. Tem alguém que está nos ouvindo, que é a Isabela de 2015, que tem uma amiga que percebe isso, e que nem sabia que existia essa possibilidade desse acolhimento, ainda mais, né? Ou que esteja nessa situação, né? De uma... comprando esse discurso de que a chegada do bebê vai, de fato, avacalhar a vida dela, interromper planos, projetos. Como que a pessoa chega até vocês para poder receber esse acolhimento? Como é que é isso? Temos diversas formas. Então, assim, temos nossa busca ativa online, mas também várias meninas já entraram em contato, inclusive... Hoje em dia está tendo muitas que estão entrando em contato pelo Instagram, e aí a gente teve até que criar um formulário para elas preencherem por que elas querem participar do BIT, e aí a gente faz uma primeira entrevista com assistente social, mas também tem encaminhamentos. Então, maternidade já nos encaminhou, nós já tivemos encaminhamento assim, de conhecidos. Então, a filha da minha funcionária está grávida e não sabe o que fazer, ou minha amiga, já tivemos muito. Então, as próprias meninas que já foram atendidas, às vezes encaminham uma outra amiga, que ou é uma mãe que está em vulnerabilidade, ou muitas vezes está passando por aquilo que ela passou. Então, assim, teve até bonitinho, porque teve um casal, né, muitas vezes vem a mulher sozinha, né, que é um dos motivos do aborto também, é o abandono parental. Então, o pai abandona a mulher, né, nesse momento, mas nesse caso em específico veio a menina e o namorado, né, namorido, vamos dizer assim. E aí a gente foi e fez a apresentação para eles, porque nossa apresentação nós mostramos, né, o aborto, os riscos, os efeitos colaterais. E quando o casal, né, a menina e a mulher e o homem, 33% dos abortos são forçados por parceiros ou familiares. Então, a gente nunca sabe se o homem está forçando a mulher. Então, a gente divide o atendimento. Então, eu fui fazer o atendimento com o homem, né? E uma outra colega foi fazer o atendimento com a menina. E eu mostrando os vídeos, as consequências, né? Mostrando a realidade do aborto. E ele estava assim, ele estava descolgado, né? Torcendo assim. E aí, no final, quando eu falei, olha, nós podemos te ajudar, né, não precisa tomar essa decisão, e eu falei para ele sobre como que o projeto poderia ajudá-lo, ele ficou assim, ai, meu Deus. Aí ele já entrou na sala assim, amor, pelo amor de Deus, não faz isso, nós erramos, o que a gente estava pensando? Então, assim, eu estou contando a história deles, porque aí uma colega de trabalho dele se abriu com ele que ela estava pensando em fazer um aborto, e aí ele chegou e falou assim, eu tenho um lugar exato para te ajudar. Aí ele foi e mandou o nosso telefone para ela, e aí ela veio no nosso atendimento, e hoje está sendo aí atendida pelo projeto já com... Qual que é o telefone? Vamos aproveitar e já deixar esse telefone. O telefone, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. E também o @ aí do Instagram, né? Como faz, né? Como que a pessoa faz para poder ajudar? Porque como que é mantido esse projeto? É por ajuda? Ou ele existe algum tipo de... benfeitores, né? Assim, porque é interessante, né? Essa pessoa assim, nossa, eu sempre gostei dessa causa, eu queria ajudar, mas você não sabe onde ajudar. Você encontrou. Agora você encontrou. Você também é Provida. Você encontrou um lugar com um projeto sensacional, com uma ideia absurdamente boa, de estratégias, assim, de marketing, de ponta. Agora veja bem, Kênia, todo mundo aqui que é mãe já sabe o valor de um pacote de fralda. Já foram entregues no projeto, né, nesses anos, 34.672 fraldas. Então, vamos lá. Mulheres acolhidas, 65. Ultrassons realizados, 54. Vidas salvas, 90 bebês. Berços entregues, 28. Fraldas, 34.672.
40 enxovais entregues, cesta básicas entregues, 638. Não, e a cesta básica deles é uma cesta básica caprichada, assim, você viu, né? a gente viu. Olha que coisa bacana também. Lindo Cursos demais. profissionalizantes realizados, ou seja, capacitação para essa mãe, Pra né, essa para o mãe, trabalho, né, pra 13. Auxílio Isso. e transporte 225, atendimentos sociais 2.456, atendimento psicológico 228, 85 oficinas, atendimento com doulas 22, atendimento entrega legal, eu não sei o que, não entendi. Entrega 8. legal é entrega produção. Entrega produção. Entrega legal para adoção, a pessoa. Ah, entrega legal. Ah, tá, entendi. Eu achei que era um legal de jovem. Não, 8, né? Não. É, que bom, Entrega, assim, que ela. lindo. entrega É uma adoção. decisão nobríssima. É, sim. Né? Com certeza. De qualquer forma, ainda é um salve para a vida. Né? Em Com todos os certeza, quesitos. com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Que projeto emocionante. É porque, igual a gente estava falando no início, as pessoas, quando vai se falando nesse assunto na mídia, onde quer que seja, ou as pessoas vão para o lado ultra emotivo, então, com argumentos apelativos, né, daqueles casos muito extremos. Então, assim, e uma menina de 12 anos que foi estuprada, né? O que a gente eu posso tirar essa dúvida aqui para vocês também, porque são casos difíceis que as pessoas, às vezes, podem ficar na dúvida. Ou, então, às vezes, vai para o argumento religioso. E nem todo mundo compartilha da mesma fé sua. Então, o projeto BIT, né, a gente tem esse braço tanto do acolhimento mesmo, que é o braço social, mas esse segundo braço, que é o braço que eu estou aqui com vocês, que é esse braço educacional. Então, assim, de palestras, de participar de podcast, entrevista de rádio, para verdadeiramente falar do aborto de forma correta, assim, porque tem muita fake news sobre o aborto, tem muita sensacionalismo ao redor do aborto. Então, assim, quando a gente está falando do aborto, quando a gente está falando dessas mulheres em vulnerabilidade, a gente vê muitas assim, aborto é questão de saúde pública. Só que, na verdade, o aborto não é questão de saúde pública, o aborto é um problema socioeconômico. Então, eu quero que vocês parem para pensar assim, eu estou com o meu braço aqui, e aí vem uma faca e corta, assim, meu braço está jorrando sangue, artérias para todo lado. O aborto é eu pegar um band-aid e eu vou e coloco assim no braço e falou assim, pronto, está resolvido. Não está resolvido, porque não vai estancarar, né? O sangue vai continuar sangrando e a pessoa vai morrer. Então, o aborto, ele é consequência, ele é um reflexo que a sociedade falhou em atender às reais necessidades da mulher. Que o aborto ele não é uma solução, e sim uma consequência, um reflexo que a sociedade falhou em atender às reais necessidades da mulher. Por quê? Porque o aborto é diversos problemas sistêmicos não solucionados. Então, qualquer solução é resolver sistematicamente as causas profundas que levam as mulheres ao aborto, principalmente a falta de recursos práticos e apoio, em que a gente pode até falar quais são os principais motivos para que uma mulher busca o aborto. Então, assim, o nosso objetivo é não só fazer com que o aborto seja ilegal, mas impensável. Por quê? Porque toda mulher ia ser acolhida, todo bebê ia ser desejado, as famílias iriam estar estruturadas. Então, a gente tem que lutar, não... Assim, é importante as leis, obviamente, mas a sociedade, a gente tem que trabalhar a sociedade. É por isso que eu estou tão feliz de estar no podcast, porque a gente precisa uma mudança de olhar, né? Então, a partir do momento que a gente para de ver o aborto como solução de saúde pública e ver que ele é um problema socioeconômico... É a prova de que o sistema é falho. O sistema é falho. Uma mulher... ela entra numa clínica de aborto com 99 problemas e um bebê. E ela sai com os mesmos 99 problemas, só que sem bebê.
Então, o aborto, ele não vai melhorar a situação socioeconômica dela, não vai melhorar a situação com a família dela, com o marido dela, ou tirar ela de situação de abuso, não vai fazer nada. O aborto só vai tirar o bebê. E aumentar um Ou, trauma, na verdade, vou mudar minha frase. A mulher entra com 90... com 100 problemas, eu acho. Exato, ela vai entrar com 99 problemas e um bebê. E ela vai sair com 150 problemas, só que sem bebê, porque tem todas as consequências aqui psicológicas. Do corpo, né? Porque ela pode, inclusive, nem sair sem nada. Ela pode morrer, inclusive, né? Exatamente, morte. Dependendo do estágio, né? Do tempo. Assim, há muitas complicações, né? Assim, vou ler algumas aqui. Pode ler? Pode, claro. Só para vocês, isso aqui é estudos diversos, mas principalmente da doutora Patricia Coleman. Então, algumas consequências. Vou ler porque acho que é Quem questão... é essa doutora Patrícia? Só pra... ela fez um estudo em diversas mulheres, principalmente na saúde mental, exato, depois do aborto. Mas tem outros estudos também, da Inglaterra, estudos da China. Mas ela é brasileira? Não, brasileira não. Mas então, algumas consequências, que eu acho que isso é importante, assim, saber. Mulheres que fazem o aborto têm um aumento de 37% de desenvolver depressão, 220% abusar de álcool e drogas, 140% aumento de risco de câncer de mama em mulheres abaixo de 32 anos e na primeira gravidez, e se mulheres acima de 32 anos ou na segunda, terceira gravidez, mesmo assim esse risco é de 64%. Então, assim, a gente vê aí Outubro Rosa, né, campanha super bonita, mas ninguém fala que o aborto provocado aumenta 140% a chance de desenvolver câncer de mama. Então, assim, uma mulher ela pode fazer um aborto hoje e ela vai ter que fazer quimioterapia, né, amanhã, porque ela fez o aborto. 115% em aumento de comportamentos suicidas, aumenta 60% o risco de aborto espontâneo no futuro, porque, obviamente, não é mais o mesmo, né? Teve ali, né, a raspagem do útero, né, a sucção, e 20% sofrem complicações físicas, né, que seria perfuração uterina, hemorragia, ou até mesmo vir a óbito. Mas, assim, tem o transtorno do estresse pós-aborto, que já tem até o CID dele na Organização Mundial da Saúde, em que o transtorno do estresse pós-aborto, ele não são só mulheres que provocaram o aborto que tem, mulheres que sofreram abortos espontâneos também podem sofrer, né, de transtorno de estresse pós-aborto, mas os estudos comprovam que mulheres que provocam o aborto, o sintoma delas fica muito mais tempo, né, e é muito mais intenso. Então, por isso que você vê aí 30 anos depois, 40 anos depois que uma mulher fez um aborto, a mulher está confessando para o padre, um dia eu fiz um aborto, porque ela vai viver com aquilo para o resto da vida dela, né? Então, o transtorno do estresse pós-aborto é muito parecido com o transtorno do estresse pós-traumático. Então, ele inclui pesadelos, flashbacks, você está tomando banho, você está na cozinha, você volta naquele momento, estado emocional negativo persistente, distanciamento, estranhamento do parceiro ou até dos próprios filhos que ela já tem. Então, assim, a mulher ela fica com asco do homem. E, assim, nunca é tão fácil assim, amor, vamos ali fazer um aborto. Não, sempre tem um que quer mais que o outro. Então, acaba que a taxa de divórcio aumenta muito depois de um aborto. E existem dados que a taxa de divórcio aumenta em luto mesmo, quando se perde um filho, que a dor é tão grande. Estou falando perda natural, assim, né? Perder um filho para uma doença, para um acidente. Muitos casais entram em crises profundas que não dão conta de lidar com essa dor, né? Porque você não pode falar de culpa, mas você pode falar de dor, né? No caso desse da perda natural. Mas enquanto você estava dizendo, Isabela, eu lembrei de um fato, talvez Kênia vai lembrar. Na nossa juventude, assim, a gente participava a gente tinha um projeto muito ativo na universidade, que chama Universidades Renovadas, e lá tinha um grupo de oração universitário. Então, a gente era muito ativo e fazia muitas campanhas, e uma dessas campanhas foi uma campanha a favor da vida,
Ai, E Deus, nós no levamos no auditório, né? auditório. E olha o que aconteceu. Nós levamos uma psicóloga, Marta, ela era até professora da universidade, e para ela falar do aborto. Uma mesa redonda, na verdade. Tinha uma pessoa da área judicial para falar das implicações judiciais, tinha ela para falar dessa parte ligada à psicologia e tal, enfim. E no que ela começou a falar de todos os danos, né, a culpa, a experiência dela de consultório, de tudo que ela já viu, uma pessoa levantou lá na plateia, eu tenho essa memória muito viva, porque eu falo que é a autoridade, né, para dizer de uma coisa. Aí ela levantou e falou assim, você está falando isso porque você não é que está na situação, parará, parará, parará. Ela falou assim, eu estou falando, aí ela levantou, com toda a autoridade, falou assim, eu estou falando isso com a autoridade de quem é profissional e de quem já adotou 4 filhos, porque os meus 4 filhos são adotivos. Mas eu queria te dizer uma coisa, se você conhece alguém ou pensa em abortar, pode mandar para mim que eu cuido, eu adoto também. Olha. Foi um negócio muito Que impactante, isso? porque na verdade... Que porque isso, ela falou... gente, eu queria falar. Porque ela falou com essa autoridade, no sentido assim, porque a pessoa vira e fala, você está falando isso, é mais ou menos se alguém, você está tomando uma defesa, a pessoa não sabe que você tem esse projeto, e vira, agora você fala isso que isso é muito fácil, e fala assim, você é uma menina branca, teve todas as oportunidades da vida, o discurso já vem todo pronto. Aí você vai falar assim, não, eu tenho um projeto que acolhe, que já salvou a vida de tantas pessoas, porque não é só, a questão é essa, é o acolhimento. O que o projeto Bitchan faz, na verdade, é o que o Estado deveria estar fazendo, né? É verdade. E que não faz, como muitas ações, né? Eu acho que, assim, e você falou 2 pontos que eu acho interessante. Que, assim, se você para pensar, o argumento das pessoas que você falou, a pessoa já iria chegar com o discurso pronto para você, você é branca, teve todas as oportunidades da vida, você não sabe o que é uma mulher em vulnerabilidade, apesar de que eu sou diretora de um projeto, então eu claramente sei, estou estudando há 10 anos, né, desde 2015, esse tema, né, tão complexo, tanto de forma internacional, tanto nacional, mas... vamos tirar isso à parte, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Teve uma vez que eu estava... era a caso da DPF 442, que eles estavam querendo liberar o aborto até 12 semanas no Brasil. E aí eu fui chamada na Opinião Minas, alguma canal de televisão, ia ser eu e uma outra pessoa a favor do aborto, né? E aí eu lembro eles adoram essas coisas, né? E aí eu lembro que teve uma hora que não pegou na TV, porque foi muito rápido o debate. Mas quando terminou o debate, eu e ela continuamos a debater e os jornalistas ficaram tipo olhando, porque já tinha acabado o programa. E eu lembro que ela me perguntou assim, você já foi para algum abrigo? E assim, eu voluntariei em abrigo de crianças de rua, né, que foram resgatadas da rua durante minha adolescência toda. Aí eu falei, só que eu entendi muito bem o que ela quis dizer. Por que ela quis dizer? Se a mulher é muito pobre, ela não vai conseguir cuidar dessa criança, e aí essa criança vai ter uma vida muito sofrida, e aí essa criança ela vai passar fome, vai ficar para adoção, e aí a criminalidade vai aumentar, e aí vai ter isso, vai ter aquilo, então é melhor que ela seja abortada. Então, coitada. E aí eu cheguei para ela e falei assim, mas por que você me fez essa pergunta? Você acha que as crianças que estão nos abrigos, era melhor que elas teriam sido abortadas? Aí ela, não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque se esse argumento, se a mulher é muito pobre, e aí ela não vai conseguir cuidar dessa criança, e aí a criança vai ter isso, e aí vai aumentar a criminalidade, e aí vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Você está tendo um pensamento completamente eugenista, porque qual que é a diferença, humanamente falando, entre... Exatamente, qual que é a diferença, humanamente falando, entre um casal bonitinho, que mora no Belvedere, rico, bem de vida, que está grávido, e uma mulher né, de comunidade, solteira, que não tem condições. Qual que é a diferença, humanamente falando, entre esses dois bebês? O bebê dessa aqui vale menos?
o bebê dessa que vale menos. Então, assim, se for assim, mas então o que ela estava querendo sugerir com esse único comentário, perguntando se eu já fui em abrigo? Que as crianças dos abrigos sofrem muito, que é um sofrimento real, de fato. Só que ela estava equiparando sofrimento é justificativa para aborto. Então, mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma bola de cristal e a gente vai falar assim, olha, essa pessoa aqui, ela vai sofrer muito, porque ela vai ser abusada quando ela tiver 12 anos, e depois com 20 anos ela vai ser expulsa de casa, e depois o marido vai trair ela com 35 anos, e aí vai ser, não, então isso aqui é sofrido demais, melhor que nunca exista. Como que a gente vai fazer isso? Então, como que a gente vai definir quem é digno ou não? Sabe o que eu percebo? Que quando a gente vai estudando a fundo, foi isso que me interessou na sua fala que eu estava ouvindo, que eu cheguei até você, é exatamente isso. Se você vai afundando e estuda, os argumentos pró-aborto não se sustentam, porque ele acaba se contradizendo, porque ele está indo contra a vida, né? Sim. E é um direito constitucional também. Então, na verdade, quando você vai apertando, né? E vai saindo as visões de mundo que estão por trás. Isabela, é uma coisa que acho que você ainda não comentou, que eu acho que é importante, assim, esse projeto, a gente entendeu como que as pessoas acabam chegando e são ajudadas e tudo mais. Mas agora, e quem quer ajudar financeiramente, assim, ou ajudar com doação, ser voluntário. Assim, ir lá fazer uma sessão de fotos, você lembra? Você falou como que funciona, assim, pra gente entender, assim, como que esse projeto tão bonito se mantém, como que existe uma rede por trás, existe, quem ele está ligado à igreja X ou à igreja Y, quer dizer, assim, como que ele se mantém, né? Qual que é a estrutura dele, assim? Sim, então o projeto, ele se mantém à base de doações, então a gente ainda não tem nenhuma ajuda do governo ou algo do tipo, então a gente é apoiado pela Congregação Caminhos da Torá, que é uma congregação judaico-messiânica, e a gente também então nossa principal sede é lá na própria igreja dessa comunidade, mas a gente também tem outros parceiros, né, que doam, e também aí eu até trouxe o folderzinho que tem o apadrinhamento, que você pode apadrinhar uma mamãe. Você pode apadrinhar uma mamãe, eu achei sensacional. Exato. Né? Aí é como se fosse um Netflix, assim, assinatura de Netflix, que você cadastra seu cartão de crédito e aí automaticamente já cobra todo mês. Para você, mas tem gente que gosta de fazer por Pix e tudo, e basicamente tem 2 pacotes, e aí você assina mostrei pra você recebe todo mês. Olha lá. Isso. Muito fofinho, com a mão. Muito fofo, né? Aí você recebe todo mês no seu WhatsApp atualizações da sua padrinhada. Então, você vai receber a foto da mamãe que você está padrinhando, ainda quando ela está grávida, muitas vezes. E aí você vai ter uma pequena história dela. Essa é a história dela, ela está passando por isso, aquilo, esses são os sonhos, as aspirações dela. E mês a mês, ela veio na oficina. O bebê é menino, o bebê é menina. Aí legal. A gente vai no ultrassom, filma o ultrassom, manda para você no WhatsApp. Olha só, o bebê está crescendo. E a gente manda tudo, aí o bebê nasce, a gente manda, o bebê nasceu. Então, o padrinho, ele tem uma conexão emocional, tanto com a mãe quanto... Então, e tem algum momento que eles se conhecem? Pode? Ela não sabe que ela é apadrinhada, não. Mas ele sabe quem ela é. O padrinho sabe, mas o padrinho sabe, ela não. É porque quando a gente em casa, lá na minha família, minha mãe, meu pai, a gente já fomos muitas vezes padrinhos e madrinhas naquela, não sei como que chama hoje, mas assim, que tem era uma internacional. Eu lembro que aí mamãe, e era o mais legal era que mandava cartinhas, e além de você pagar, você mandava cartinha, e a criança mandava cartinha. Eu lembro que foi muito emocionante, porque mamãe já tinha falecido, mas foi muito perto, que a mamãe tinha mandado uma boneca, umas coisas para a menininha, ela mandou uma cartinha agradecendo, assim, né? Então, assim, essa via de mão dupla era muito gostoso, assim, de ver, assim, obrigada, madrinha, porque você mandou isso, mandou aquilo, assim.
não é o caso, né? Aqui só tem um lado, né? Só um que... Não, a gente fez isso, na verdade, mas para proteger o padrinho. Não, mas o padrinho, nesse sentido. Criar uma dependência depois, exato, porque uma coisa é uma criança, outra coisa é a mãe, aí se ela tiver o telefone do padrinho, por exemplo... eu tô passando necessidade, você pode fazer Pix pro leite. Então, assim, tem que ser mais controlado em que o projeto... A gente não tinha contato direto, era feito via instituição. Então, assim, a carta, a criança mandava para a instituição, e a instituição mandava para a mamãe ou para mim. Que a mamãe eu vou começar a fazer, então, porque assim... Porque é uma ideia boa, porque, na verdade, assim, até fica a dica, porque cria uma conexão, mas ela não... Ninguém tem, só você que tem, você é quem mandava para... Tipo, lá, a instituição é quem mandava para... E aí... Querido padrinho e madrinha, né? Ela vai escrever agradecendo, mas não sabe quem é, mas não sabe quem que é. Assim, ela não escreve com nome, com nada. Pelo menos era assim. E aí, no nosso caso, tinha um relacionamento a tal ponto que, quando era da região, você poderia, inclusive, pegar a criança para poder passar um dia. Só que era orientado, olha, é interessante que você leve em parques, em áreas públicas, em lugares assim, porque para ser na mesma realidade da criança e para não gerar, tipo assim, você vai levar no shopping, em coisas que não tem muito a ver. Então, assim, eu achava muito legal, sobretudo as trocas de cartas, que você cria um laço afetivo. Só que nenhum dos dois tinha contato de endereço, o convite a crescendo mais, eu vou ter mais pessoas no meu time, e aí eu vou conseguir controlar mais, tipo... a pessoa que vai cuidar dos apadrinhamentos que aí demanda estrutura. Que a gente tem que pensar assim no bem-estar tanto dos dois, quem está contribuindo, como também então foi mais nesse sentido, mas perfeito, de resguardar, mas assim a experiência do apadrinhamento você conhece, você sabe quem é, e assim tem muitas voluntárias que, ao mesmo tempo, apadrinham. Então, e as voluntárias, elas voluntariam cuidando dos bebês nas oficinas, que é uma outra forma que você perguntou de voluntariado. Tem gente que ama, né, cuidar de bebezinho, tá com os bebês, e a gente tem a oficina das mamães. E as mamães levam os bebês, né? E a oficina é um tempo para essa mulher ser mulher. Né? Então, ela vai escutar uma palestra, que muitas vezes essas mulheres não têm oportunidade, né, de escutar uma pessoa bacana, assim. Sempre vai ser uma coisa que vai agregar na vida delas. Então, uma oficina de amamentação, uma oficina de cuidar do sono do bebê, oficina primeiros cuidados com recém-nascido, a ver com a maternidade, ou uma oficina de aula de yoga, oficina uma coisa para ela, o cuidado com a imagem, dia da beleza, grupo terapêutico. A gente tem um maternando com ele, que é um estudo bíblico. Isabela, nosso tempo está terminando. Nós vamos ter que combinar de uma nova data para você voltar e a gente conversar mais. Eu tenho certeza também que vai gerar muita curiosidade do pessoal. Vocês podem deixar comentário aqui, né? Exato. E uma última pergunta, antes de terminarmos, assim, geralmente essa criança com essa mãe, ela tem esse acompanhamento, ela pode receber esse acompanhamento do projeto até mais ou menos quando? Tem que idade da criança? Tipo assim, até o bebê, naquele período que seria a licença maternidade, até ela dar um tempo de capacitar, passar aqueles primeiros meses, até um aninho, como é que funciona isso? A gente gosta de falar que a jornada dessa gestante, né, dessa mãe, dura 1 ano e 9 meses. Assim, se ela chegar bem no início da gravidez, você chegou no primeiro mês, então 1 ano e 9 meses. Mas tem gestante que chega com 8 meses de gravidez, tem gestante que chega com 3, 6. Então a gente deixando claro isso, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Não não tem que ser aquela gestante que chegou pensando no aborto, mas pode ser aquela gestante que está levando a gravidez, mas com certo sofrimento, com medo, e que ela vai receber esse acolhimento também, né? Sim, a maioria é caso de aborto, mas aí principalmente as indicações, normalmente elas já vêm, assim, eu escolhi, mas eu tô com dificuldade e tudo, então tem
tem as duas, mas quando eu digo assim, tem gestante que chega com 8 meses, não é porque essa é a indicação, porque tem gestante que chega com 8 meses querendo abortar. Querendo abortar? Gente. Então, assim... quase que a certeza que vai ela e o filho, né? Assim, exato. Então, o que eu estou querendo dizer é que chegam mulheres de diversos tempos tempo gestacional. Então, a gente gosta de falar que o projeto dura 1 ano e 9 meses. Então, a gente cuida durante a gestação toda mais e um ano até de fazer vida. o bebê, até o bebê fazer 1 ano. Mais que uma licença maternidade. Mais que uma licença maternidade. Então, até o bebê fazer 1 ano. Muito e o bom. nosso principal trabalho é quando ela é gestante. Porque quando ela está gestante, ela está passando por esse processo de rejeição. Então, assim, não é porque eu escolhi a vida hoje que eu já amo o meu bebê. Não é assim. Eu escolhi, hoje eu já amo. Não. É um processo. Então, eu escolhi a vida. Não, mas eu quero dar o bebê para adoção. Não, mas agora eu já não amo o bebê. Não, mas agora o bebê mexeu e eu amo ele. Então, é um processo que a gente vai trabalhando. E você tem que trabalhar com essa mãe. Por quê? Porque se o bebê nascer, né, e ela não ter sido acolhida, imagina uma mulher que passou por uma gravidez indesejada e não foi acolhida, foi abandonada pelo parceiro, não tem condições financeiras, a família abandonou, não sei o quê, ou seja, ela continuou com a rejeição à criança. Vamos supor que ela só não abortou porque ela não conseguiu, vamos supor. Ela vai abortar aquela criança pós-nascimento. Porque ela vai rejeitar aquela criança, tanto que a gente vê, joga na Lagoa da Pampulha, ou deixa no cestinho, ou até mesmo, né, um abuso infantil depois, tipo, às vezes não abandona a criança. Então, você pode abortar a criança pós-nascimento, né? Então, o nosso principal trabalho é trabalhar ali na gestação, para a gente transformar da rejeição para o amor, porque quando ela já fica mamãe, já é um acompanhamento mais tranquilo. Ei, tudo bem? Como é que você está? E até porque ela pegando o neném, criando vínculo, podendo amamentar, isso tende a ir mudando, né? Isso, vai mudando, com certeza. Mas a gente tem que trabalhar muito na gestação. Então, vamos dizer assim, 1 ano e 9 meses, até o bebê fazer 1 ano, com certeza. Mas a gente não sabe quando que ela vai chegar. Entendi. Cada mulher chega numa fase. hora. Então, e a outra forma de ajudar, além do apadrinhamento, é se tornando uma voluntária, ou se vocês quiserem dar uma oficina um dia, oficineiras, a gente sempre gosta de trazer mulheres inspiradoras para falar palavras para elas, seja sobre a maternidade. Dá super treinamento. Tô achando que nós vamos lá. Nós vamos lá. Dá treinamento para empresa, gestão de tempo, organizar o tempo. Eu preciso demais. Eu vou conversar com você depois do podcast. Aqui, querida, a gente, então, depois você vai poder conhecer um pouco da história, esse trabalho chamado Diva, né? Que a gente chama Diva Pod, tem o Instagram Sou Diva de Verdade. É um trabalho de... Eu sei que essa palavra ela é muito mal interpretada, mas ela tem um poder certo, né? Quando ela é bem interpretada. É o empoderamento real da mulher, que é a mulher real, mulher que é mãe, que é dona de casa, que se aceita como é, né? Que não... Enfim, essa mulher real, por causa do projeto Viva Sua Real Beleza, que nasce da fotografia de mulheres com N situações, mulheres com deficiência, Olha, dá para fazer um podcast tremendo só sobre essa questão de aborto em casos de deficiência, que também é uma coisa muito interessante. Então, a sua caneca, Sou Diva de Verdade. Obrigada, gente. Você é uma super diva, viu? Você merece um troféu de super diva. Tem aí a imagem mostrando que a beleza está nessa diversidade. Somos diferentes, mas temos essa força, né? Gente, que lindo. A gente gosta de usar caneca assim também, tá vendo? Para pôr as coisas, deixar no escritório. Eu trouxe também para vocês. Ai, que lindinho, aqui. Aqui o meu presentinho Ai, meu Deus. É um bebezinho. Aqui, gente, olha. A Leila que vai ficar doida com esse bebezinho, a minha filha. Olha só, gente. Tem um bebezinho aqui. Esse é o bebê 12 semanas. 12 semanas? 12? Eu achei que já estava mais avançadinho. Não, já tô muito formado. 12 semanas. É o tamanho real, né? Esse é o tamanho real. 12 semanas. É o tamanho de bebê de 12 semanas. Exato. Quando normalmente você descobre. 3 meses. Quando você tá um pouquinho, né? Assim. Exato.
Lindo, gente. Nossa, eu vou olhar com Isso. calma aqui. E aqui tem. Ah, esse aí Aqui eu a já gente entreguei já para viu. vocês. Mas se vocês quiserem, pessoal, para entregar para alguém na igreja, para as amigas. Claro, com certeza. Muito obrigada. Isso tem que dar visibilidade, sabe? Obrigada, Tem que dar gente. visibilidade. Nossa, foi sensacional. A gente vai Sensacional. deixar Muito todos obrigada os por contatos ter aqui, vindo, tá? viu, assim. Contato do projeto, seu É. Instagram, tudo direitinho. A gente vai deixar tudo na descrição do na vídeo. descrição. Quando Para que ele vai mais ao ar, pessoas convide, como a Ivna viu no corte, falou, Kine, olha o projeto incrível e tal. é muito legal, É. né? Essa que é a grande riqueza, porque assim, você vai criando conexões com pessoas que seriam aleatórias de se encontrar. verdade. É Mais verdade. difícil de se encontrar, É, digamos assim. que você encontra um que traz, aí você vai trocando. Então agora a gente costuma fazer o nosso brinde. brinde. Assim, não, você Não, com essa pode fazer com caneca. essa. pra mostrar. Aí você pode. Nosso Isso. brinde é porque diva Pode. Ah, isso vai dar de salvar novo. vidas sempre. É verdade. Então, porque Porque divas divas podem salvar vidas. Isso aí. Adorei! Legal.